Então, boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo. Neste segundo dia do 37º Simpósio Espírita à Luz Divina, que teve a abertura na segunda-feira, no dia 1º, né, feita pela nossa irmã Alice Gabriel Arruda, nós vamos dando continuidade, saudando a todos os irmãos presentes e aos irmãos que nos acompanham também em casa, né, online, né, virtualmente. E vamos tendo, assim, a nossa assessoria técnica aqui com o nosso irmão William. Então, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a companhia de nossos amigos espirituais nos fortaleçam para os trabalhos desta noite. Agradecemos a direção da casa por mais esta oportunidade e confiança depositada em nossos estudos. O Simpósio Espírita à Luz Divina teve seu início em 1986, pelo então presidente, o nosso saudoso irmão Humberto João Rigon. O tema que nos foi proposto para desenvolvimento nesta noite é o seguinte: quem são nossas crianças? Nossos filhos são espíritos. E, de início, perguntamos, é verdade mesmo que somos todos seres pré-existentes? Quer dizer que já vivemos antes e até podemos ter conhecido nossos pais, irmãos e amigos e de outras existências. Quer dizer, então, que a morte não é definitiva como pensávamos. A doutrina espírita nos informa e explica: a morte não existe. E continuamos a viver no mundo espiritual. O espírito liberta-se do corpo carnal e retorna à verdadeira vida. E conforme encontramos explicações nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e várias obras complementares. Com essas perguntas iniciais, Hermínio Correia de Miranda, que foi uma das maiores autoridades no campo da mediunidade e da regressão de memória, começa seu livro intitulado Nossos Filhos são Espíritos, em cuja obra buscamos a nossa pesquisa. Então, o recomeço da vida para o espírito se dá através da reencarnação, que vai propiciar-lhe uma nova existência e permitir refazer por caminhos novos, em um novo lar, as experiências passadas, nem sempre exercitadas com clareza de sentimentos. Deus concede a todos os mesmos pontos de partida, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. No berço repousa o embrião de uma oportunidade para aquele espírito que momentaneamente está ainda aturdido, né? Quase impossibilitado de se comunicar, a não ser pelo choro que clama a atenção dos pais. A atenção e o amor dos pais. Então, aparentemente, aquele ser frágil e indefeso, que os pais olham enternecidos no berço, na condição de filho desejado e amado, é o irmão que Deus destina para amar, educar e prepará-lo para a nova existência, propiciando-lhe a tão almejada evolução espiritual. Todos nós desejamos filhos lindos, sadios e inteligentes. Naquele corpinho frágil com que se inicia a vida
existe um espírito imortal, dotado de personalidade, de maturidade e tendências que podem ser modificadas através da educação e dedicação dos pais. Hermínio Correia de Miranda relata em seu livro vários exemplos, né, de casos de crianças que chegaram até ele através dos pais. E ele nos conta acerca de um pai que o procurou. Abre aspas. Uma vez fui procurado por um pai aflito, né, que estava assustado ante a fantástica capacidade intelectual de seu filho desde os primeiros anos de vida. Criança dotada de excepcional inteligência e elevado grau de maturidade. A preocupação era que, com tamanho intelecto, o filho poderia aplicar-se na prática do bem ou do mal. O pai perguntava como educar esse filho e guiar seus passos para o desenvolvimento de todo o seu potencial. Fecha aspas. Hermínio Miranda, intuído em sua mediunidade, sugeriu ao pai e à mãe que dessem todo o apoio material e moral e todo o amor que eles pudessem dar, né, para que fosse possível dar à criança. E Hermínio não errou. Com o passar dos anos, o jovem, com mais de 20 anos, tornou-se um ser dotado de inteligência superior, devotado aos estudos, sério e equilibrado, tornando-se um sábio e precoce poliglota, abordando assuntos complexos e não perdeu o senso perfeito de suas emoções. Era um filho amoroso. Enfim, demonstrou ser um espírito amadurecido e experiente. A dificuldade que as crianças experimentam nos primeiros anos de vida na carne é apenas a de movimentar a sua maquininha, o seu novo corpo, que tem que viver na Terra, e essa maquininha só vai ficar perfeita, vai ficar pronta, perfeita, boa para funcionar, somente na adolescência. E nas suas melhores condições, somente na maturidade. Os jovens pais, quando se defrontam com a hora do parto, e modernamente o pai quer assistir à chegada do filho ou da filha, ele está ali presente, se fazendo de durão, pedindo a Deus para não desmaiar. E ali agitam-se as poderosas emoções da maternidade e da paternidade, e, surpreendentemente, os recém-nascidos já fitam seus pais com os olhinhos bem abertos e acesos, e contemplando o novo mundo de maneira enigmática. O bebê recém-nascido estará se perguntando: será que mamãe e papai serão bons para mim? Quanto tempo vou ficar aqui enrolado com essas roupinhas? Quando vou sair por aí e conhecer meu lar neste novo mundo? E os pais podem se perguntar: quem é este novo ser? De onde ele vem? Qual a ligação que já tivemos, né? Se chegou aqui, é porque partiu de algum lugar do mundo espiritual. O que esse ser pretende da vida? Que papel nos cabe como mãe e pai desta criaturinha? Respostas a estas perguntas, muitos de nós, mães e pais, temos que esperar muitos anos para ter as respostas, ou talvez alguns séculos. As crianças que chegam em nossa vida, em nosso lar, são pessoas adultas, vividas e experimentadas. Deus, nosso Pai maior,
não tem pressa em explicar-nos aquilo que ainda não podemos entender. O apóstolo Paulo, estando em Éfeso, hoje é uma cidade na Turquia, ele escreveu aos amigos em Corinto, na Grécia, no ano 57 depois de Cristo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. E disse o seguinte: meus irmãos, não pude falar com homens espirituais, mas também somente como a homens carnais, como crianças em Cristo. Dei-vos leite a beber, quer dizer, explicou bem facilmente os ensinamentos de Jesus. E não vos dei alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Nem mesmo agora o podeis, porque ainda sois seres carnais. Quer dizer, eram homens ainda como crianças espirituais. Assim somos nós, mães e pais de primeira viagem. Vamos alimentando e ensinando nossos filhos à medida em que eles possam receber e entender. Mas vamos aprendendo pela vida fora, com os nossos instintos e sentimentos, a cuidar dos nossos filhos. As crianças não vêm com manual de instrução. Esses folhetinhos, assim, bem acabados e impressos, né, que explicam minuciosamente como funcionam. Elas também não trazem certificado de garantia, que podemos apresentar ao representante, que é Deus. E caso haja algum defeito de fabricação. Mas a criança é como um diamante bruto, que no período da sua infância, ela pode e deve ser lapidada para oferecer o seu brilho, né, nesta nova existência e somar pontos positivos na sua caminhada espiritual. Através dos filhos, aprendemos muito e reaprendemos aquilo que esquecemos. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede o espírito, porque o espírito daquela criança já existia antes da sua encarnação. Então, os pais geram apenas o corpo físico dos filhos, esse envoltório corporal, mas devem ajudar no seu desenvolvimento intelectual, moral e espiritual para fazê-los progredirem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. É isto que a reencarnação proporciona. É para isto que renascemos, progredir e evoluir espiritualmente. Vale lembrar que na união familiar, a aceitação material é a primeira manifestação do amor divino, pois na figura da mãe, Deus expressa a sua concordância para que a mulher participe como co-criadora com Deus na sua obra, que é o ser humano. Então, durante a gestação, a criaturinha que se desenvolve no seu ventre é a missão que ela abraça e se entrega totalmente. Então, essa ligação entre mãe e filho perdurará por toda a eternidade. Deus confiou responsabilidade para mãe e pai, de cuidar, amparar, amar, repreender, ensinar, não sei quantas vezes, e, embora os filhos se emancipem depois de determinada idade,
caminhando com seus pés, acertando, errando, refazendo o caminho, caindo, persistindo no erro. Nós, mães e pais, sempre estaremos de braços abertos, amparando-os e repetindo a lição até a exaustão. Quando não mais, somente doando amor, amor incondicional, como Jesus nos doou, como Jesus nos ama, como nos ama até hoje. Então, nós temos o exemplo na parábola do filho pródigo. O filho pródigo era o filho mais novo, né, que partiu levando parte da sua herança. Ele pediu ao pai: me antecipa o meu dinheiro e me entrega. Bom, o pai lhe entregou. Um dia ele retorna como pobre andarilho, mendigo, esfarrapado, faminto. Então, ele estava ainda ao longe, voltando para casa, quando o pai o avistou. O pai correu, assim, o pai se encheu de compaixão, correu ao seu encontro, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos, né, aos seus empregados: trazei depressa a melhor túnica, vestiu, busquem um anel, coloquem no seu dedo, e coloquem sandálias nos seus pés, e preparem um novilho cevado, vamos festejar, vamos cantar, vamos dançar. Comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Assim é Deus, Pai misericordioso para com todos nós, seus filhos. Então, afinal, quem são nossos filhos? O que representam nas nossas vidas e o que representamos nós na vida deles, além da simples relacionamento entre pais e filhos? A primeira coisa a desaprender, nós temos que desaprender, com relação às crianças, é que elas não herdam dos pais características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e com características comportamentais próprias. Então, somente as características físicas são geneticamente transmissíveis. Cor da pele, dos olhos, dos cabelos, tendência a esta ou aquela conformação física, predisposição à enfermidade, ou ter uma saúde mais ou menos estável e traços fisionômicos. Pais muito inteligentes podem ter filhos medíocres, tanto quanto pais mais limitados podem ter filhos geniais. Pais pacíficos geram filhos turbulentos, e vice-versa. Pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. Isto nos leva a falarmos sobre a controvérsia acerca da influência do meio. Não podemos negar que o meio influencia as pessoas, pois o poder do impulso de imitar, está especialmente nas crianças. Os filhos, inconscientemente, imitam o pai e a mãe, em alguns aspectos, né, da personalidade de cada um. Por exemplo, falar alto,
fazer gestos e muitos outros atos. Por isso, acreditamos que dons e tendências específicas podem ser estimuladas tanto quanto comprometidas e sufocadas pela influência do meio. Mas também a criança pode impor-se a essa influência com maior ou menor segurança e determinação. As crianças aprendem aquilo que vivem. Se uma criança vive criticada, aprende a condenar. Se vive com maus tratos, aprende a brigar. Se vive humilhada, aprende a sentir-se culpada. Se é estimulada, aprende a confiar. Se é valorizada, aprende a valorizar. Se vive no equilíbrio, aprende a ser justa. Se vive em segurança, aprende a ter fé. Se é bem aceita, aprende a respeitar. Se vive na amizade, aprende a ser amiga e encontrar o amor, né? O amor no mundo. Essa pequena poesia, esses pequenos versos, é da poetisa Dorothy Law Roth, é uma poetisa americana. Então, cada criança, cada espírito é único, é diferente, né? Embora possam ter características em comum com os pais. Espírito criança é um universo próprio. E os bebês gêmeos? Até mesmo gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos a partir do mesmo óvulo, trazem na semelhança de certos traços físicos diferenças fundamentais de temperamento e caráter que os definem com precisão como indivíduos autônomos e singulares. Os gêmeos dividiram o mesmo espaço no útero materno. Mas são dois espíritos com programação diferentes. Programações a cumprir. É claro que eles sempre terão pela vida fora aquela união e o que um sentir, o outro também sentirá. Muito bem. Queremos falar sobre a reencarnação e Jesus. Jesus não falou a palavra reencarnação, mas explicou a Nicodemos, doutor da lei, que era necessário nascer de novo para alcançar a paz espiritual, a qual Jesus dava o nome de Reino de Deus ou Reino dos Céus. E Nicodemos não conseguia entender. Ele dizia: como posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Evangelho de João, capítulo 3. Então, para os judeus, naquela época, a palavra era ressuscitar. Portanto, nossos filhos são espíritos, tanto quanto nós mesmos o somos. Eles nos são confiados por algum tempo. Raramente são seres moralmente perfeitos e acabados. Atentem para isso. Eles nos foram confiados por algum tempo. Porque, em primeiro lugar, são filhos de Deus. Já vivemos em outras vidas passadas e, pela justiça divina, pela misericórdia do Pai, regressamos, reencarnamos junto de nossos familiares e amigos para recomeçar e trabalharmos pela nossa evolução espiritual. Então, somos todos criados por Deus, sim, mas há muito e muito tempo.
Esta ideia constitui a viga mestra de toda a arquitetura da vida. Os espíritos designados para animar os corpos físicos dos nossos filhos são seres em evolução, como nós mesmos, porque somos filhos também, com certos vínculos ou compromissos que temos que resgatar. Como pais, temos a responsabilidade para com eles, seja qual for o filho ou a filha, brilhante ou deficiente, amigo ou não tão amigo, sadio ou doente, compreensivo ou rebelde. É o compromisso que assumimos com Deus. Um dia saberemos por que eles ou elas foram encaminhados atraídos, né, ou convidados para vir e continuar a viver em nossa companhia. Dificilmente será um espírito estranho que não cruzou nosso caminho. Se veio para nós, temos ligações do passado, talvez reajustes a serem feitos. Mas se estamos ligados como mãe e pai e esses filhos, é porque o amor deve imperar no lar. Somente o amor constrói, somente o amor se entrega em renúncia para salvar a muitos. Perguntamos: quando voltarmos à Terra para renascer em outro corpo, vamos ser anjos de pureza ou demônios de maldade? Somente porque recomeçamos na condição infantil. Nada disso. Seremos aquilo que fomos até então, com todo o aprendizado anterior. As experiências, as conquistas, as tendências que até então cultivamos estão conosco. Como crianças, estaremos limitados, né, sem poder expressar tudo o que sabemos. Os pais têm que ter isso em mente, porque o filósofo e matemático Platão, que viveu uns 400 anos antes de Cristo, já dizia: aprender é recordar o que já se sabia de vidas anteriores. Bom, um assunto: maternidade e paternidade consciente e responsável. Uma atitude consciente e responsável da maternidade e paternidade deve ser tomada bem antes do nascimento da criança. O bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de uma união fortuita, alienada. Homem e mulher, jovens que se unem, mesmo que seja por uma única e passageira vez na vida, devem estar atentos ao fato de que pode surgir, naquele momento fugaz, uma nova existência para alguém. E isso exige responsabilidade. O espírito que vem é uma criatura humana pré-existente, que se prepara para mais uma oportunidade de reviver. O casal deve se perguntar: a criança desejada e bem-vinda, há espaço para ela nos nossos corações? Os pais não devem assumir uma atitude hostil, de rejeição ou de desamor e indiferença pela criança que vai renascer. Se não houver um mínimo de condições satisfatórias, duas situações de maior relevância podem ocorrer. Ou a criança será uma pessoa rejeitada antes de nascer, ou a mãe ficará tentada a recorrer ao aborto para livrar-se de um acidente infeliz. O aborto é assassinato premeditado, que jamais passará despercebido às leis divinas, que tudo regem. Mas essas mesmas leis divinas oferecem os recursos necessários
à correção dos nossos erros. O espírito que se aproximou para se acoplar ao corpo materno, provavelmente trata-se de alguém anteriormente ligado à mãe ou ao pai. Ambos têm a responsabilidade com este ser nascituro que vem para cumprir uma tarefa junto deles. Poderá ser o adversário de outrora, com rancores que a mãe e o pai lhe causaram. E ele vem para uma conciliação, para que se perdoem mutuamente. E somente o amor de mãe e de pai pode operar o milagre. Então, cabe aos pais assumirem a responsabilidade da gestação. Reencarnação e regressão de memórias. Existem excelentes pesquisas da doutora Helen Van Bach, psicóloga, educadora e terapeuta reencarnacionista. Foi uma das primeiras cientistas pesquisadoras norte-americanas em reencarnação, com grande experiência em regressão de memória e vidas passadas. Então, ela formulou várias perguntas às pessoas, mas ao período anterior ao seu renascimento. E surpresa, morrer não é problema. Nascer é que é o problema. 90% dos seus pacientes mergulharam no depósito de lembranças e responderam: morrer até que é bom, nascer é que não é nada interessante, é um momento de desventura e tensão. Como se depreende de tudo isto? Nascer ainda constitui, para a maioria, uma espécie de provação, mais um dever do que um prazer. Morrer, ao contrário, é um processo de libertação, quanto ao confinamento na carne. Então, a consciência de cada ser não provém do feto, não faz parte integrante dele, está nele. O recém-nascido sente-se como segregado, reduzido e solitário, em comparação com o estado anterior, né, entre uma vida e outra. 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer. 19% não souberam informar, não tinham lembrança. Com certeza, como aprendemos na doutrina espírita, os 19% são reencarnações compulsórias. Quer dizer, o espírito necessita renascer. E a equipe de mentores espirituais, eles decidem por ele. Então é assim, vai renascer e viver naquela família porque é necessário. E é para o seu bem, seu resgate, sua oportunidade de desculpar-se pelo que fez. Quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, a cientista Van Bach, ela não observou nenhum projeto especial de desenvolver talentos ou faculdades especiais, mas, prioritariamente, ela registrou projetos para aprender a relacionar-se com os outros e amar, sem ser exigente e possessivo. 87% das pessoas consultadas declararam haver conhecido seus pais, seus amantes, seus parentes e seus amigos antes de uma ou outra vida anterior. Então, a mais dramática conclusão que ressalta nessa pesquisa é a de que a criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente, dono de um acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida, né, com metas, objetivo e propostas nitidamente concebidas e programadas.
e sobre o desencarne das crianças. Como é que ocorre quando nossas crianças retornam ainda na tenridade para a vida espiritual? Partem, nos deixando desolados em profundo sofrimento. Mas, para nosso consolo, temos o lindo relato que o espírito André Luiz nos trouxe no livro Entre a Terra e o Céu, nos capítulos 9 e 10, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na cidade espiritual Nosso Lar, existe o Lar da Bênção, educandário que guarda mais de 2.000 crianças, 2.000 crianças. E Meimei promove o resgate de crianças recém-desencarnadas pelos mais diversos motivos. Meimei foi o mesmo espírito que viveu no século terceiro, quer dizer, 300 anos antes de Cristo. 300 anos depois de Cristo, perdão. E ela viveu como Blandina, era filha de Tassiano e Helena, que são descritos no romance Ave Cristo, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, e os relatos foram enviados pelo espírito de Emmanuel, no ano de 1953. Meimei era o apelido de Irma de Castro Rocha, que lhe foi dado pelo marido. Eles não tiveram filhos. E Meimei desencarnou aos 24 anos de idade, né, em 1946. Meimei quer dizer amor puro. E era assim que o esposo Arnaldo a chamava. Antes de finalizarmos, queremos recordar de Jesus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele que se tornar pequenino como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança em meu nome, a mim recebe. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Então, para finalizarmos, queremos deixar marcado, indelével em seus corações. Se estamos ligados como mãe e pai aos nossos filhos, é porque o amor deve imperar no lar. Somente o amor constrói, somente o amor se entrega em renúncia para salvar a muitos. Então, agradecemos a todos que nos acompanharam até este momento e convidamos para que continuem participando, né, desse simpósio que trará muitos ensinamentos. Então, uma boa continuidade de reunião com o nosso irmão Euclides. Uma boa noite a todos. Boa noite.